Essa semana um caso chamou muita atenção. Alguns jogadores que atuaram pelo Palmeiras caíram num golpe financeiro. Os prejuízos superam 20 milhões de reais. Mas por que hoje em dia, onde literalmente as informações estão na palma da mão, ainda existem pessoas que caem em golpes? Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre esse caso, explicar qual é o principal golpe financeiro e como você pode se proteger. Então, chama o VAR. Olá, eu sou o Eric, economista e analista de investimento CNPI pleno, e esse é o VAR Econômico. Já curte esse vídeo, se inscreve no canal e nos siga nas redes sociais. E vamos ao tema de hoje. Nos últimos dias, um caso ganhou bastante destaque na mídia, onde alguns jogadores e ex-jogadores do Palmeiras caíram em um golpe financeiro. Entre os atletas estão o Mike, que ainda está no Palmeiras, o Gustavo Scarpa, que hoje joga na Inglaterra, e o William Bigode, que é atleta do Fluminense. Provavelmente outros jogadores também foram atingidos, mas não tiveram seus nomes divulgados. Eles investiram em uma empresa de criptoativos que prometia um retorno de 5% ao mês. O jogador William foi o responsável por indicar essa empresa para os atletas Mike e Gustavo Scarpa. E quando os jogadores decidiram por resgatar seus investimentos, a empresa começou a dar um monte de desculpas e no final eles não conseguiram resgatar os valores. A grande questão é como as pessoas ainda caem em golpes financeiros em pleno 2023, onde todas as informações estão a um clique da sua mão. Que fique bem claro que isso não é culpa da vítima. Os golpistas utilizam de ferramentas e estratégias que acabam induzindo o investidor ao erro. Primeiro precisamos entender que os golpes financeiros não são novidades. O golpe financeiro mais famoso e conhecido é o esquema Ponzi. Para vocês terem uma noção, o esquema Ponzi é de 1920 e hoje esse golpe ainda é aplicado. O esquema Ponzi foi criado por Charles Ponzi em 1920. O esquema consiste em prometer altos retornos aos investidores, mas na verdade os valores são pagos com o investimento de novas pessoas que entram no esquema. Quando não há mais investidores entrando, o esquema entra em colapso e os pagamentos param de acontecer. O esquema Ponzi também é conhecido como pirâmide financeira, e esse golpe é aplicado até hoje. Tudo indica que os jogadores do Palmeiras caíram nesse golpe. A principal característica do esquema de pirâmide é que os primeiros investidores a entrar no esquema vão receber algum valor. Isso ajuda a dar credibilidade ao investimento. E na maioria dos casos, essas pessoas que entram lá no começo e recebem algum valor, elas vão indicar para outras pessoas, sejam familiares, amigos ou parentes. E ao perceber que essas pessoas próximas realmente estão ganhando dinheiro, essas pessoas que têm a indicação do investimento acabam por decidirem aportar também nesse investimento. Com o principal pensamento, essa pessoa é minha conhecida, ela não vai querer meu mal. E realmente ela não quer o mal dessa pessoa, ela simplesmente não sabe que isso é um esquema de pirâmide. Então isso é sempre algo presente nos golpes financeiros, a indicação de pessoas próximas para investir em algo que elas não conhecem. O dinheiro dessas pessoas novas que vão entrando vão servir para pagar as pessoas que estão há mais tempo na pirâmide. E aí quando não tiver mais ninguém entrando com o investimento, essa pirâmide desmorona. Outra coisa que os golpes financeiros utilizam são as nossas emoções e o comportamento para influenciar nas nossas decisões. Conhecidas como heurísticas ou vieses comportamentais, são alguns padrões de decisões que os investidores tomam sem ter conhecimento, é algo subconsciente. Isso tudo facilita com que os golpes aconteçam porque, mesmo quando a pessoa tem dúvidas sobre o investimento, as emoções e o comportamento dela acaba influenciando que ela tome a decisão errada. O principal viés comportamental utilizado nos golpes financeiros é o medo de ficar de fora de uma grande oportunidade. Esse viés também é conhecido como FOMO, Fear of Missing Out. E aí, utilizando alguém próximo que já ganhou com esse investimento, fica mais fácil de induzir a vítima a também investir. A pessoa pensa, fulano ganhou com esse investimento, por que eu não posso ganhar também? E por mais que esteja claro que pode ser um golpe, a pessoa vai contra seus instintos e opta por correr o risco. Então, utilizar as emoções contra a própria pessoa é uma das principais ferramentas que os golpistas utilizam. E o principal fator utilizado contra os investidores para fazer com que eles caiam nesses golpes é a ganância misturada com a falta de conhecimento. E por que eu coloco essas duas juntos? A ganância é o estímulo que o golpista utiliza para chamar a sua atenção, como no caso dos jogadores do Palmeiras. Oferecer um investimento que te dá 5% de retorno ao mês
é algo muito tentador. Esses 5% multiplicados em juros compostos são quase 80% ao ano. Para vocês terem uma noção, hoje a taxa Selic remunera 13,75% ao ano. Se uma pessoa comum tivesse colocado 10 mil reais nesse investimento, no final do ano ela teria 18 mil reais. 8 mil reais a mais sem ter feito absolutamente nada, já que o retorno era garantido. Isso a gente está falando de 10 mil reais. Imagine os jogadores do Palmeiras que aplicaram milhões. Então, isso torna o investimento muito tentador. E onde entra a falta de conhecimento nesse caso? Qualquer pessoa que estudou sobre investimentos sabe de duas coisas. Primeiro é que dificilmente vai existir um investimento que te dê um retorno tão alto sem risco. Isso para não dizer que isso é impossível. E por que é tão difícil ter um investimento que te retorne isso sem risco? É por causa de uma premissa básica dos investimentos. Existe uma correlação entre risco e retorno. Ou seja, para você conseguir um retorno maior, você precisa correr mais riscos. Então não tem como ganhar tanto sem correr esses riscos. E o investimento dizia que era 5% de retorno sem riscos. E a segunda coisa que quem estudou investimento sabe é que não existe retorno garantido. Isso independente de qual investimento for, se for ele de renda fixa ou de renda variável. Quando algum fator de mercado se alterar, o retorno desse investimento vai mudar também. Isso pode ditar onde você vai decidir investir, se é no mercado de renda fixa ou no mercado de renda variável. Mas nos dois casos, você não tem retorno garantido. Até os títulos públicos que são considerados livres de riscos tem algum risco embutido nele. Quer saber um pouco mais sobre os títulos públicos? Eu vou deixar a playlist que a gente está elaborando aqui no canal sobre o Tesouro Direto. Então, esses são os padrões dos golpes financeiros. Eles utilizam pessoas que se conhecem para indicar os investimentos e influenciar na decisão delas de investir ou não. Eles utilizam padrões comportamentais para fazer com que as pessoas sejam influenciadas a correr risco. E principalmente usam a ganância e a falta de conhecimento contra os investidores. O principal aqui é aprender como fugir desses golpes. Primeiro, cuidado com quem te indica o investimento. Até porque o investimento que serve para uma pessoa não necessariamente serve para você. Eu poderia simplesmente te dizer assim: procure um especialista para te ajudar a investir. Mas ninguém vai dar tanto valor a seu dinheiro quanto você mesmo. Então, se você tiver tempo e interesse, aprenda a investir e tomar suas próprias decisões. Outra coisa é que, independente de quem te indicar o investimento, seja um profissional ou um amigo, procure sobre esse investimento nas instituições que regulam o mercado financeiro, seja no Bacen, na CVM ou na B3. E por que é importante você olhar no site dessas instituições? Porque para atuar no mercado financeiro é obrigatório ter registro. Se não existe registro, é muito provável que seja um golpe. Então fuja enquanto pode. Eu vou deixar aqui na descrição os links para consultas no site da B3, da CVM e do Bacen. Lá você consegue ter informações sobre qualquer instituição ou sobre qualquer investimento. E se está registrado lá, você corre menos risco. Por último, fuja de promessas de retorno garantido. O primeiro mantra do mercado financeiro é que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Então, se alguém falar para você investir em qualquer lugar que tenha retorno garantido, fique esperto. E se o retorno for alto e garantido, fique mais esperto ainda. Olhando essas coisas, você já consegue se proteger de 90% dos golpes financeiros que existem. Para quem quiser saber mais sobre como se constrói um golpe financeiro e como ele impacta as pessoas ao redor, existe uma série na Netflix que é muito boa e que mostra isso com detalhes. Nesse documentário conta a história de Bernie Madoff. Para quem não sabe, o Madoff é responsável pelo maior golpe financeiro registrado até hoje nos Estados Unidos. Basicamente um golpe de pirâmide financeira. Para quem tiver interesse, esse documentário está na Netflix e o nome é Madoff, o golpista de Wall Street. Assistam que vai te ajudar a entender como os golpes se desenham. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que esse conteúdo te ajude de alguma maneira. Indique esse vídeo para alguém que você quer proteger de golpes financeiros. Se tiver alguma pergunta, deixe nos comentários que a gente vai buscar te responder. E o principal de tudo, se tiver alguma dúvida, chama o VAR.